Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre requisitos. Possivelmente você já deve ter visto, deve ter me escutado falar essa palavra, né? Que sem querer nós, desenvolvedores de software, acabamos utilizando ela em nosso vocabulário. Tamanha a importância que ela faz, que ela tem no universo, né, do desenvolvimento de software. Bom, em vídeos anteriores, nós falamos algumas coisas relacionadas aos requisitos, que eles mudam, né? E que o processo de desenvolvimento ele deve ser tolerante a essas mudanças. Possivelmente deve ser de lá que você escutou usar a palavra requisitos. Quando vamos desenvolver um software, é normal nós pensarmos logo nisso como esse software vai ser, em termos da sua interface, em termos de suas funcionalidades. Mas antes de propor uma solução, é importante nós conhecermos bem o problema. Por exemplo, vamos fazer uma festa no retorno das atividades presenciais. O que você acha? Bom, eu quero, então, vamos pensar no seguinte: eu quero um bolo para essa festa. Como é que deve ser este bolo? Bom, o problema é um bolo para a festa de retorno das atividades presenciais. Este é o nosso problema. Que eu quero que vocês tenham um produto que precisa ser desenvolvido. Bom, e qual que vai ser a solução? Né? Existem vários tipos de bolo. Bolos com recheio, bolos sem recheios, bolos caros, bolos mais baratos, bolos com coberturas, bolos sem coberturas, né? Bolos de diferentes tipos de cobertura. E aí, então, agora eu estou pensando na solução. Veja a diferença, então. Primeira coisa, se vocês querem me agradar, possivelmente vocês vão perguntar: professor, qual o recheio que o senhor gosta? O senhor gosta de bolo de chocolate? O senhor prefere bolo de frutas como morango, abacaxi? Ou doce de leite? O senhor gosta de nozes? Nesse caso, nós estamos pensando na solução, né? E compreendendo o problema em si, né? Bom, então veja a diferença, o problema e a solução. Por quê? Por meio da solução que vocês querem atender a uma necessidade do seu cliente. Bom, então, o que o nosso cliente tem? Ele não tem a solução em si, ele pode até ter uma imaginação para a solução, mas ele vai ter necessidades, desejos, vontades que ele tem e que a solução que iremos propor vai ter que atender totalmente ou parcialmente, porque também é preciso ver o que é computacionalmente possível de ser feito frente a esses anseios e desejos do usuário. Então, antes de partir para a solução, nós temos que compreender qual é o problema. Bom, então, os requisitos vão ser uma descrição dos serviços que o sistema deve prestar e as restrições à sua operação. O software, então, ele vai oferecer serviços que são descritos pelos requisitos. Esses serviços devem atender às necessidades dos clientes, né, as necessidades dos usuários. Assim, os requisitos vão refletir as necessidades dos clientes de um sistema que atende a um determinado propósito. Vamos considerar uma rede social. Né? Se nós pensarmos em, eu preciso enviar uma mensagem a um amigo, né? Você está pensando no serviço que a rede social te oferece. Um outro exemplo, adicionar um conhecido, fazer uma amizade, né, pela rede social. É um requisito, né? Não é uma necessidade do usuário em si, é um serviço que oferece suporte a uma necessidade dos nossos usuários. Então, quais são as necessidades do usuário em relação ao contexto de redes sociais?
É o quê? É se socializar, né? Conversar com o outro. Né? E isso, conversar, pode ser feito de várias formas. Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser figura, né? E pode ser, por exemplo, através das postagens, né? Ou através, né, do mural de notificações, mural de informações. Ok? Bom, então, veja, as necessidades do usuário são as necessidades de se socializar, de se comunicar com o outro, e não em si o envio da mensagem, né, o envio de um link, uma mensagem privada ou a publicação no seu mural. Compreenderam a diferença? Bom, em alguns casos, um requisito é uma declaração abstrata de alto nível de um serviço ou de uma restrição de sistema. Então, neste caso que nós estamos tomando como exemplo aqui, é enviar uma mensagem a um outro amigo. Esse é um requisito e ele está abstrato, porque nós não dissemos qual é o conteúdo dessa mensagem. Essa mensagem tem tamanho, né? Essa mensagem pode comportar, além de texto, imagens. Então, tem várias informações, né? E em outros casos, né, um requisito é uma definição formal, detalhada de uma função do sistema. Então, neste caso aqui, ao enviar uma mensagem, o usuário deseja enviar uma mensagem para um determinado amigo. Né? Ele seleciona o amigo através de uma barra de procura que facilita encontrar este amigo. Ele permite construir mensagens grandes, por exemplo, até 5.000 caracteres, que podem incluir imagens e vídeos. Então, nós estamos detalhando. Então, os requisitos, nós usamos elas de duas formas, para falar tanto de uma declaração abstrata, quanto de uma abstração ou de uma declaração detalhada. E a esses requisitos nós damos diferentes nomes. No caso de uma declaração abstrata, nós chamamos de requisitos do usuário. Enquanto que o detalhamento dos requisitos, né, um requisito detalhado, nós chamamos de requisitos do sistema. Somerville, que é um dos autores que nós utilizamos como base nas nossas aulas, né, ele define então que os requisitos de usuário são declarações em uma linguagem natural, podendo-se utilizar diagramas para exemplificar os serviços, né? E também delimitar não só o serviço, mas as limitações do nosso sistema. Assim, os requisitos dos usuários eles podem ser declarações amplas ou precisas. Um exemplo de diagrama que nós podemos utilizar, que é o que vocês possivelmente já devem ter contato, é o fluxograma. Né? Um outro que nós iremos aprender posteriormente é o diagrama de casos de uso. Bom, enquanto aos requisitos de sistema, então vão ser descrições mais detalhadas das funções, dos serviços e das restrições que o sistema deve ter. Você deve estar se perguntando, professor, mas por que esses dois tipos? Não seria melhor então escrevê-los de uma forma detalhada, já que aparenta para nós que o detalhado vai me descrever mais informações que são pertinentes sobre os requisitos? Bom, a questão maior é o quê? Que para escrever os requisitos de forma detalhada, transformar os requisitos do sistema, é necessário um esforço bem grande da equipe que está elaborando, né, escrevendo os requisitos. E também há uma necessidade muito grande de transmitir informações a respeito de um sistema para diferentes tipos de leitores. Então, um requisito muito detalhado, muitas vezes pode ser não compreensível para o nosso cliente. Bom, agora você deve estar se perguntando, então é melhor escrevê-los de forma abstrata. Bom, também não é a solução mais adequada, né? Porque certos pontos do sistema eles precisam ser detalhados, pois é importante saber o que será feito, né? O que é compreendido sobre aquele requisito. E temos que lembrar também que o documento de requisitos, esse conjunto de requisitos, né? O documento que contém os requisitos, ele é usado para negociação no contrato, para saber o quanto que vai custar desenvolver aquele software. Então, na melhor das abordagens é o que? Inicialmente nós desenvolvemos os requisitos
de forma mais abstrata, detalhando alguns que são mais necessários de detalhamento, porque são muito pertinentes ao nosso programa, né, e precisam de melhor compreensão. Okay? E depois, durante o processo de desenvolvimento, detalhar melhor os requisitos. Vamos a um exemplo, né? Então, aqui nós temos definição dos requisitos de usuário. Eu peguei esse exemplo do livro lá do Somerville, né, em que ele escreve requisitos para um sistema de health, que é um sistema de saúde, né, que vai gerenciar informações de saúde de determinadas pessoas. Né? E ele chama isso de ManCare. O sistema ManCare deve gerar relatórios de gestão mensais, mostrando o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica naquele mês. Olha que legal, né? Descreve de forma geral que o sistema deve gerar relatórios, né? E que esses relatórios são mensais e tem algum tipo de informações, que é o custo do medicamento, né, prescritos na clínica. Esse requisito ele está bem abstrato, tem várias dúvidas que nós podemos nos perguntar aqui, né? Primeiro, relatórios, né? Então, qual são a quantidade de relatórios, né? Mensais, qual o período de mês que ele vai ter que imprimir, né? Já que é por possivelmente mensal uma vez por mês, né? Quando é que ele vai ter que imprimir? No início do mês, no meio do mês, no final do mês, né? Bom, prescritos por cada clínica, então significa que ele tem que ser ordenado, né? Por clínica, né? Possivelmente por ordem alfabética. Então, alguns requisitos vão surgir aí, que são requisitos de sistema, que nós podemos, então, detalhar. E aqui, então, aqui no caso, ele detalha. Nos requisitos de sistema, ele coloca: no último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seu custo e a clínica que os prescreveu. O sistema deve gerar um relatório para impressão após as 17 horas e 30 minutos do último dia do mês. Então, veja, aqui detalhando, tem que ser nesse período específico. Deve ser criado um relatório para cada clínica, listando o nome de cada medicamento, a quantidade total de prescrições, a quantidade de doses pesquisa e o custo total de medicamentos prescritos. Então, veja, ele não quer um relatório, né, em que as clínicas vão se emendando. Um relatório para cada clínica. Então, cada clínica vai estar separada por sua folha. Né? E ali, outros requisitos. Perceberam a diferença? Então, requisitos do usuário são mais abstratos. Requisitos dos sistemas, eles são mais detalhados. E por que, então, isso? Né? Nós temos diferentes leitores conforme os tipos de usuário. Os requisitos de usuários eles vão ser utilizados pelos gerentes do cliente, né? Então pelos nossos clientes, pela equipe que vai estar utilizando o nosso software posteriormente, né? Então os nossos usuários finais, né? Os engenheiros que vão estar envolvendo-se com os clientes, né? As pessoas que estão envolvidas na construção do contrato do processo de desenvolvimento, né? Do contrato de contratação da equipe de desenvolvimento e do pagamento, né? E também os arquitetos do sistema para ter uma compreensão do sistema a ser desenvolvido. Enquanto que os requisitos dos sistemas, eles podem, né, ser utilizados pelos usuários finais, né, entretanto vão ser muito utilizados pelos arquitetos de software e pelos desenvolvedores, né, e bem como também pelos testers, nesse caso específico, que eles precisam analisar. Será que o produto que está sendo produzido bate com as solicitações dos usuários? Ou seja, com as necessidades do usuário? Tem as necessidades dos usuários? Existe uma outra também categoria de requisitos, que nós chamamos de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Bom, requisitos funcionais não são aqueles que funcionam, e os requisitos não funcionais não são os que não funcionam, ok? Não confunda. Requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, de modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e como deve se comportar em determinadas situações. Então, os requisitos funcionais são o que o sistema deve fazer. Por exemplo, eu posso criar minha conta no sistema, né? Eu posso logar no sistema, eu posso enviar uma mensagem a um amigo, eu posso ler as notícias sobre um determinado assunto.
Isso tudo são requisitos funcionais, que são declarações dos serviços. E os requisitos não funcionais, eles descrevem as restrições sobre esses serviços. Por exemplo, quantas notícias pode aparecer-se em uma mesma tela? Quanto tempo o sistema deve, após uma solicitação de busca, retornar os dados? Bom, quanto tempo que o sistema deve então demorar para responder a uma solicitação do usuário? Qual a quantidade de memória que um sistema pode utilizar? Então, por exemplo, para sistemas para computadores mais simples, quanto de memória que ele pode utilizar? 300 MB, 400 MB, 2 GB, que a gente já está envolvendo computadores mais potentes. Então, nós temos que considerar isso também, porque o nosso software vai ser implantado em um conjunto de máquinas. Bom, então compreenderam? Requisitos funcionais declaram os serviços. Requisitos não funcionais restringem, apresentam restrições sobre os serviços. Só para vocês terem uma ideia, são vários os requisitos não funcionais. Eles podem ser requisitos organizacionais, que envolvem ali como que a empresa a qual esse software vai estar sendo desenvolvido, para qual esse software está sendo desenvolvido se organiza. Ele pode ter requisitos éticos. Será que o que nós estamos desenvolvendo é considerado pela nossa sociedade adequado? Eu tenho outras questões que também são questões relacionadas à computação, questões de performance, de segurança, de memória e também de facilidade de uso, que é a usabilidade. Nós estamos produzindo software em um contexto que é no nosso país, então ele também deve respeitar as regras do nosso país. Então nós também temos requisitos legislativos. Então, todas essas questões são importantes de serem consideradas quando estamos desenvolvendo software. E então, aqui se encontram os requisitos não funcionais, que restringem os nossos requisitos funcionais. Espero que vocês tenham compreendido agora o que é um requisito, que é uma palavra muito comum que utilizamos no dia a dia de um desenvolvedor de software. E que eles existem alguns tipos, que pode variar da sua forma de descrição, mas também com relação aos aspectos que compõem um sistema.